Tô lendo um livro, gente, vou contar pra vocês, de um jornalista esquerdista, progressista, e eu tô gostando bastante do livro, tô quase terminando. É o Máquina do Caos, que eu acho que eu já falei pra vocês. Eu não concordo com tudo que ele fala. Alguns capítulos, claramente, a gente vê ali o viés progressista, né? O viés, né? A maneira dele de enxergar as coisas. Porém, é um trabalho muito bem feito, jornalístico, ele pesquisou, ele entrevistou muita gente, ele faz um resgate histórico, né? Não é só um panorama, ele vai contando como as coisas acontecem. E eu estou lendo esse livro, divisor de águas, na questão do que, na minha opinião, sobre a internet, sobre como as coisas funcionam na internet, a questão do rage bait, como a gente é tão facilmente manipulado, o efeito manada, as tocas de coelho que a gente se mete, aquela coisa de bando, de pensar só igual e a plataforma te entregar só dos iguais e você fica só naquele pensamento. Então, gente, quando surge uma polêmica, assim, e é polêmica atrás de polêmica, né? Porque a internet, ela se alimenta disso, ela vive disso. E aí eu já tô meio que vacinada. Então, eu tenho sim uma opinião, todo mundo tem, né? Tenho sim, assim, pensamento sobre essa música. Mas o que eu queria deixar pra vocês, assim, a reflexão que a gente tem que fazer, antes de postar a nossa opinião, né? Por que tem que ser tão urgente? Eu tenho que ter opinião sobre tudo? Eu tenho que manifestar minha opinião sobre tudo? É claro que algumas coisas são importantes, sim, a gente se posicionar, a gente, né, dizer o que pensa, mas nem tudo a gente tá preparado, nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente deve manifestar a nossa opinião. Por que eu tô falando do livro, né, que eu li? Porque quando a gente conhece, né, como que funciona por trás, nos bastidores, as engrenagens, né, do que se trata as engrenagens, a gente começa a desconfiar também das intenções, né, das pessoas que correm para dar a sua opinião, né. É tão necessário assim a opinião? Às vezes ninguém nem perguntou. Ou pelo contrário, as pessoas querem ver o circo pegar fogo, o auê, literalmente, né. As pessoas gostam disso e a internet vive disso. E aí? É por isso que ainda faz tanto sucesso o reality show, né. Então é o que a internet faz com a gente, né. Tanto quem tá ali, né, os influenciadores, os teólogos, pra mim são mais influenciadores do que teólogos alguns, né, e é as engrenagens da internet, né, pra se manter relevante, então, hoje essa polêmica, você vê, ontem era o Descende, agora ninguém lembra mais do Descende, agora é o Huawei, e amanhã vai ser qual? Então, a internet é assim, gente, ela é autofágica, ela precisa de estar ali se retroalimentando a cada dia, e muitas vezes a gente cai nessa armadilha e a gente faz parte disso. Tardio para falar, pronto para ouvir. Eu não conheço muito músico, né? Os músicos, eu sei que a moça que canta ela é missionária, faz missão com os ribeirinhos. Então é complicado a gente querer julgar por uma música, julgar a intenção do coração. Eu tenho algumas críticas quanto à linguagem, o contexto da peça artística. É uma peça artística, não é louvor, não é. Então algumas são mais dúvidas do que opinião que eu tenho. Mas algumas coisas é bom a gente guardar pra gente, a gente nem precisa ter opinião sobre tudo, né? E também a gente precisa consumir tudo. Não gostei da música, particularmente não gostei. Eu sou apaixonada por cultura nordestina, gente. E até pagode. Se fosse um pagode, eu acho que eu teria gostado. Se fosse um forró. Eu vivo compartilhando aqui com vocês, né? Forró, repente. Eu e meu marido, a gente gosta de sertanejo... Como é que fala? Raiz. Aquele sertanejo... Como é que fala, gente? Aquele sertanejo bem raiz. A forró pé de serra. São coisas que trazem uma brasilidade. E existe, sim, a gente não pode negar que existe. No meio evangélico, existe um elitismo, né? Quando a gente fala de música, de musicalidade, existe sim um elitismo. Até dias atrás, você falar sobre um louvor em ritmo de pagode, né, era escandalizar. A gente, na verdade, a gente não conhece a nossa cultura, né? E a gente não conhece, não reconhece a nossa cultura, a gente não valoriza a nossa cultura, que é riquíssima. Então, gente, eu vou postar aqui uns 2 perfis que falam de música, que falam da história da música. Tem um livro bem legal também que eu tava lendo com o Flávio, que fala sobre a história da música evangélica. Eu tô muito interessada nesse assunto da música evangélica mesmo, o gospel, sabe? Ademar de Campos, como começou a música congregacional e até mesmo as bandas, né? E tem um livro bem legal que eu vou indicar pra vocês. Tem uma história muito legal que eu li desse livro, que é a história do Luiz de Carvalho, do violão convertido. E na época do violão convertido, que é o título de um LP, disco, né, de vinil do Luiz de Carvalho, o violão não era bem visto pelas igrejas brasileiras. Pode acreditar. E o que o Luiz de Carvalho fez? Porque ele se converteu e aquilo fazia parte da cultura dele, né, o violão. Então, o que aconteceu? Ele converteu o violão. E aí ele lançou o disco do violão convertido. Hoje em dia já é clássico, pra você ter uma ideia. Se você pega a Mariana vai falar assim, ai mãe, que música velha. Na época, era música de jovem, né? E o violão era muito associado à boemia.
a vida boêmia. Então não era bem visto. E o Luiz de Carvalho converteu o violão. E hoje, qual que é a igreja que não tem um violão, gente? Existem as questões geracionais relacionadas à música, né? Dentro da igreja, louvor. Música que a gente consome. O Flávio que costuma falar bastante isso, né, gente? Ele fala que ele faz parte do grupo de louvor. Ele costuma falar bastante isso. Nem toda música é pra cantar com a congregação. Mas tem músicas que são boas. E nem toda música boa é cristã e nem toda é evangélica, né? Nem toda música gospel evangélica é boa também. Agora, no caso, como eu não consumo este grupo, né? Eu nem conhecia, na verdade. Eu tô igual o Chris, naquele episódio que eles vão pro museu. E aí eles ficam sem entender. E aí a Rochelle fala, cala a boca, menina, arte. Então, mas eu me reservo no direito da minha ignorância, porque eu não conheço o grupo, não conheço o contexto. Não, eu ouvi que é um sermão musical, né? Que eu também não sabia o que era sermão musical, também nunca tinha ouvido falar nisso. Me desculpe a minha ignorância, gente, eu não sabia. É pra alguém que pegou o vídeo pela polêmica, não conhece o grupo, não conhece o contexto, não ouviu tudo, porque diz que tem 40 minutos, né? Então, pra mim, não foi legal. Pra mim, e eu vou colocar o porquê, que eu achei que não foi legal. Mas, a opinião de alguém, assim, do alto ou do mais baixo da sua ignorância, né? De não conhecer o contexto, de não ter entendido essa arte, né? E de alguém que gosta muito da cultura nordestina, que consome muito a cultura nordestina. Mas até aí, é gosto, né, gente? Não gostei, assim, do verbo não me agradou. Gostei só porque não me agradou mesmo, mas é gosto. Pra você ver, né? Não foi tão claro ao ponto de eu ter que assistir outros vídeos pra explicar aquilo tudo e entender do que se tratava, né? Eu tive que ouvir uma explicação pra entender, porque senão não teria entendido. Mas gosto, puramente por gosto. Então, gente, Deus fala como Ele quer, e Ele usa quem Ele quiser, aonde Ele quiser. Eu tô um pouco mais maleável, assim, não tenho julgamentos precipitados e opiniões, né, prontas, carimbinho lá do herege, eu não tenho esse carimbinho.